Muito bem. Então agora a gente vai falar sobre a conquista europeia da América e a colonização europeia da América, dando um enfoque maior aí para a América Espanhola, ok? Então, antes de mais nada, eu vou tratar a respeito das mentalidades, dos valores que norteiam essa conquista e essa colonização, tá? Então, a gente vai falar aqui do olhar europeu sobre um novo mundo que deveria ser deles europeus. Para tratar a respeito disso, a gente tem que voltar um pouquinho para um conteúdo anterior, que na verdade é um processo histórico que está acontecendo em paralelo, né, que é o Renascimento, né, o humanismo, que é um dos componentes aí do Renascimento. Né, a gente convencionou chamar um determinado sistema de pensamentos que é parte desse contexto geral do Renascimento, a gente convencionou chamar de humanismo, né? Essa vontade de olhar para o mundo e acreditar na capacidade do homem de conquistar esse mundo, de abstrair esse mundo, de compreender esse mundo, né? De superar esse mundo. Né? Então, o humanismo, né, como parte do Renascimento, ele tem como uma de suas características a busca pela perfeição. Uma das características centrais do humanismo é a busca pela perfeição. Então, se tenta alcançar uma forma superior e ideal de homem, por meio da formulação de da formulação não, mas da procura de Deus. O que eu quero dizer é que há uma relação entre a mentalidade europeia do humanismo, essa ideia de que é preciso e é possível se alcançar a perfeição ou se chegar perto da perfeição, e de que essa perfeição ela está muito próxima, ela estará muito próxima à medida em que a gente estiver mais próximo de Deus. Né? Então, quanto mais perto de Deus a gente estiver, mais perto da perfeição a gente vai estar. Isso é muito humanista. Tá? E a partir do momento, então, que essa cultura humanista europeia ela tem contato com outras culturas, ela vai proceder no sentido de hierarquizar o mundo, colocando acima de tudo e de todos Deus, que é a representação da perfeição para esse homem humanista cristão europeu. E abaixo de Deus, nessa espécie de pirâmide da humanidade, né, que o humanista constitui, sobretudo após as grandes navegações, vem o cristão, que é o homem europeu, que é o desbravador, o conquistador, o cara que chega na América. Então há essa predisposição do humanista, do homem que chega à América, em hierarquizar o mundo. Né? Mas não só de hierarquizar o mundo, mas também de dominar aquilo que ele encontra pela frente. Né? Tem a ver com essa coisa do eu posso, né? Própria também da mentalidade renascentista. Né? Vai haver a imposição de valores culturais, vai haver a desconstrução de culturas e a reconstrução de novas culturas a partir do padrão europeu. Isso tudo acontece na América a partir da chegada, né, dos primeiros espanhóis no final do século XV. Né, e vai, como eu disse, organizar a mentalidade ocidental, né, a partir de então, sobretudo nessas relações Europa-América, né, ou nas imposições que a Europa, as metrópoles, fazem às suas colônias, aos locais que estão submetidos economicamente, politicamente, culturalmente. Né? Então, o que a gente tem que para o europeu do humanismo,
o que está acontecendo ali naquele momento de conquista, de colonização, é que tudo que ele produz, tudo que esse homem, que esse agente do humanismo produz, são cópias de um princípio de perfeição contido em Deus. E aí, difundir a fé católica significaria reafirmar esse princípio de perfeição. Essa é a lógica por trás dos procedimentos colonizatórios que os europeus estabelecem sobre a América. Né? A Europa olha para a América procurando realizar suas predisposições, né? As suas expectativas, as suas utopias. E aí a imagem, né, do homem da América para o europeu naquele momento, pelo menos naquele momento, é a do selvagem. Né? Dentro daquela ideia de hierarquização da humanidade, o homem da América é um selvagem. O bom selvagem ou o mau selvagem. O bom selvagem é aquele que aceita a catequização, que aceita receber esse princípio de perfeição que seria Deus. E o mau selvagem é aquele que resiste à catequese, que resiste a qualquer tipo de ação colonizatória. Né? E aí a gente pode dizer que os europeus eles descobrem a América, porque há inclusive uma vontade muito grande em se dedicar a encontrar as riquezas desse continente, né? E embora os europeus tenham descoberto a América, né, tenham chegado à América e descoberto as riquezas desse lugar, os europeus não descobrem os americanos, né, porque não há um interesse de empreender qualquer tipo de relação baseada na alteridade. Né? Não há um interesse de buscar compreender a visão de mundo, a cosmogonia, a lógica, o sistema de pensamento das populações nativas da América. Né? Há uma ideia universalista de que o humanismo, o renascimento, contém em si um pensamento absoluto, a verdade absoluta, né? O caminho único, porque é um caminho para Deus. Né? Porque representa a realização dessa perfeição contida em Deus. Né? E aí, a exploração das riquezas alheias, né, por parte dos europeus e a coação, a obrigação imposta aos indígenas, né, ao trabalho, eram justificáveis dentro dessa lógica. Por quê? Porque seriam oferecidas em contrapartida uma cultura apresentada como superior e, principalmente, a religião verdadeira, tida como verdadeira, né? A perfeição. Né? Então, o que é, afinal de contas, você dá todo o seu ouro, toda a sua prata para alguém, se em troca você está recebendo Deus. Né? Então, que é a perfeição absoluta, enfim, né? A gente sabe o que representa Deus no imaginário do cristão europeu no século XV, XVI, XVII, XVIII, enfim, na cabeça do europeu, ele não está sendo mal, né? Por impedir que os índios continuem sendo índios, por obrigar o índio a ser outra coisa, a ser o que ele não é. Não é? Muito menos ou também não por saquear esse continente. Afinal de contas, a contrapartida na cabeça desse europeu é muito maior. Quer dizer, aquilo que o europeu está dando para os povos nativos, a religião cristã, seria muito maior do que qualquer coisa que ele pudesse tirar daqui. Né? Os povos nativos eles tinham religiões politeístas. Né? Então a visão de mundo dessa gente era muito diferente da visão de mundo europeia. Né? Quando uma sociedade, um povo, uma cultura é politeísta, ela tende a ver o mundo de uma forma menos monotemática. Né? A nossa religião ela é monoteísta já há séculos, então a nossa cultura ela é mono, né? Tudo é um, é uma verdade, porque se é um Deus é uma verdade, é um caminho único, é um casamento, é um tudo. Para os povos que são
historicamente politeístas, não é assim que funciona, né? Se a religião é politeísta, a tendência é que tudo seja poli. Então não há obrigatoriamente uma verdade única, não há obrigatoriamente um caminho único. Então, necessariamente a visão de mundo vai ser outra. Né? E aí o conflito entre uma cultura monoteísta e culturas politeístas, eles são muito complicados, né? Porque a partir do momento em que essas culturas politeístas são obrigadas a se tornarem monoteístas, elas passam por um processo de aculturação que tem que apagar a memória, né, desse povo e que tem que reconstruir uma nova memória, né, uma nova maneira de ver o mundo. Quando os europeus chegam à América, boa parte das populações nativas veem essa gente como deuses, né? Deuses que estavam retornando, que estavam chegando. Né? Isso, inclusive, acaba facilitando a conquista da América por parte dos europeus. Né? E aí faz parte dessa conquista, desses procedimentos de conquista, a catequização, né? Que é a imposição da religião cristã, que é um processo, um dos processos privilegiados ali de aculturação, como eu disse, de transformar um povo numa outra coisa. Né? Boa parte das populações nativas da América foram obrigadas a abandonar suas religiões tradicionais, né? E, portanto, as suas culturas tradicionais para adotar um cristianismo, né? E, portanto, um outro modo de vida. Quando a gente troca de crença religiosa, automaticamente a gente está mudando os valores, né? Um sistema de valores que se altera. E aí, uma outra questão que está presente aí nesse campo religioso, né? Da conquista cultural da América, sob o aspecto religioso, diz respeito à destruição dos centros religiosos, empreendida sobretudo pelos espanhóis, né, na América. Esses centros religiosos, eles concentravam a memória de um povo, né? E à medida em que eles são destruídos materialmente, essa memória é apagada. E aí fica muito mais fácil de você introjetar uma nova memória, né? De você meter ali um chip novo. Ó. É assim que você deve ser a partir de agora. Essa é a sua nova história. Né? É a partir daqui que você vai caminhar agora. Né? Essa história, de acordo com esses preceitos, que você deve escrever a partir de agora. E a partir daí se concebe, se desenvolve o grande valor da mentalidade americana, da América. Né? O americano não está falando da América do Norte, falando da América como um todo. O grande valor da mentalidade da América, que é parecer europeu. Né? Você está com um chipzinho novo, uma nova memória, uma nova história a ser construída, que é copiar a história da Europa, que é copiar a cultura da Europa, né? Copiar os padrões europeus. Então, parecer europeu passa a se tornar o valor máximo da América. Né? Se passar por europeu é o valor máximo da América. Né? Então, você pode até ser mestiço e tal, mas se você se passa por um europeu, ok. Isso vale principalmente no momento da colonização, mas em alguma medida até hoje. Né? Vamos começar a tratar de questões mais concretas agora, né, para além das mentalidades que nortearam a conquista e a colonização. E tem uma questão que não dá para a gente fugir disso, né, que é o seguinte: como que tão pouca gente vinda da Espanha, né, como que algumas dezenas de pessoas venceram tantos milhares de pessoas na América? Né? E aí há principalmente 3 pontos que a gente deve salientar. O primeiro deles é a superioridade bélica. Né? Os espanhóis, os europeus, eles possuíam pólvora, portanto armas de fogo. Né? Eles tinham domínio da pólvora, portanto tinham armas de fogo, coisa que a princípio as populações daqui não tinham. Os europeus, eles tinham armaduras e, portanto, uma proteção muito mais consistente. Né? E os europeus tinham cavalos, que numa batalha serve como um fator de proteção, né? E de ataque também. Né?
Outra questão importante para a gente entender como que poucos venceram tantos na conquista da América é a questão dos vírus e das bactérias. Parece uma bobagem, mas boa parte, a maior parte das pessoas que morreram nesse primeiro contato, né, sobretudo nos primeiros 100 anos depois da chegada dos europeus à América, a maior parte das pessoas que morreram por conta de epidemias que se alastraram, né, sem nenhum obstáculo. Né? As populações nativas não tinham os anticorpos para aquele monte de doença que os europeus traziam para a América. Né? E os europeus já tinham esses anticorpos desenvolvidos. A América era um continente, entre aspas, muito limpo, né, muito puro, do ponto de vista da saúde das pessoas, quer dizer, quase que não tinha doença na América. E enquanto que na Europa tinha uma série de doenças para as quais as populações europeias já tinham desenvolvido anticorpos e estavam habituadas a sobreviver, a viver com essas doenças, né, dentro dos seus organismos. Né? Então, doenças simples e toscas como pneumonia, febre amarela, varíola, sarampo, gripe, salmonela. Né? Recentemente se descobriu que a salmonela devastou boa parte da Mesoamérica, né? Nos primeiros anos da conquista. Isso tudo matou milhões de pessoas em toda a América. Né? E outra questão aí que favoreceu a conquista espanhola, a conquista europeia, foi uma questão estratégica. Os espanhóis, eles costumavam jogar grupos nativos uns contra os outros, né? Aquela coisa, se você se juntar comigo e tal, lutar comigo contra aqueles caras, quando a gente vencê-los, eu te dou ali um pedaço de terra e tal, você vai governar comigo e tal, vai ser bom para você. No final das contas, rolava uma trairagem e aquele acordo não era cumprido, mas enfim, né, os espanhóis acabavam jogando grupos uns contra os outros e isso ajudava, né, nas invasões, sobretudo. Né? Então esses três fatores aí contribuíram para a conquista espanhola da América. Agora vamos falar, né, vamos continuar tratando dessas questões mais práticas, né? E vamos falar de como que essa mão europeia agiu sobre esse novo mundo que deveria ser deles. A gente falou do olhar, agora vamos falar das mãos, né, as coisas acontecendo concretamente. Né? Vamos começar a falar da economia. Né? A base da economia da América Espanhola, vamos focar mais na América Espanhola agora, era a mineração. Né? O que se tirou de ouro e prata da América Espanhola, ou da América Latina, de um modo geral, né, durante o período colonial, foi um crime contra a humanidade, cara. E ninguém fala nada, né? Ninguém pede a restituição disso. Né? Se a gente tivesse o mínimo de vergonha na cara na América Latina, a gente ia bater na porta de Portugal, Espanha, ou da Inglaterra, que é para onde foi isso, né, por conta de dívidas e tal, que sobretudo os portugueses tinham com os ingleses, os espanhóis também, esse ouro foi parar lá. De qualquer forma, está lá na Europa. Se a gente tivesse vergonha na cara, ia bater na porta dos caras e falar, mano, devolve isso aí, cara. Vocês saquearam o nosso continente, isso aqui é nosso. Né? E toneladas e toneladas de ouro e de prata foram tiradas da América. A Bolívia, cara, era uma montanha de prata, cara. A Bolívia era uma montanha de prata. Cadê essa montanha de prata? Depois da mineração, vem a agropecuária. Né? Sobretudo, quando a gente fala da agricultura, o sistema de plantation, né? Mão de obra escrava, latifúndio, monocultura, para exportação, né? Aquela coisa de você produzir uma coisa só, um produto só, uma cultura, né? Cacau, né? Por exemplo, ou cana, e mandar isso para a metrópole, a Espanha, no caso da América Espanhola. E tinha, no caso da América Espanhola, manufatura e artesanato, coisa que não tinha na América Portuguesa, que a coroa lusitana não permitia que tivesse aqui. Né? Manufatura e artesanato, que se chamava na América Espanhola de obraje. Né? O-B-R-A-J-E, obraje. E havia um intenso controle sobre o comércio colonial por parte dos espanhóis, é claro. Né? Os espanhóis tinham um controle muito grande ali para não perder nada. Né? Aliás, à medida em que
À medida que se revelavam as riquezas do Novo Mundo, né, a coroa espanhola foi centralizando o processo de colonização. Quer dizer, a princípio, a coroa ela concedia direitos de exploração, de terras e tal, para particulares, né, que vinham aqui para a América para explorar a América, os chamados adelantados. Né? E com o tempo, a coroa espanhola, percebendo que era um continente riquíssimo, foi anulando as concessões feitas para esses particulares, para esses adelantados, e foi concentrando o poder num sistema político comandado a punhos de ferro, né, a mãos de ferro pela coroa espanhola, né, que ficou muito, muito atenta a todo o processo colonizatório para não perder nada, claro. Né? E aí a gente vai falar um pouco, então, agora da sociedade colonial na América Espanhola. Né? Há uma elite administrativa na América Espanhola que são os chapetones. Né? Os chapetones, que eram espanhóis designados pelo rei da Espanha para exercer a administração colonial nos chamados vice-reinados. Já explico melhor o que são os vice-reinados. Né? Ou nas capitanias gerais, também já explico melhor. E aí os chapetones, então, eram espanhóis, mandados para a América. Né? Abaixo dos chapetones havia os criollos, C-R-I-O-L-L-O-S, criollos. Eu sou espanhol, sou da América Latina, então vou falar como se fala na América Latina. Se não gostou, você procura alguém que fala que nem espanhol. Estou revoltado hoje, cara. E os criollos, eles eram brancos, ou se passavam por brancos, né? Aquela coisa de se passar por branco. Tinham poder econômico, porque tinham grandes fazendas, minas de ouro e prata, etc., mas não tinham poder político. No máximo, eles participavam ali das câmaras locais, os chamados cabildos. Já vou explicar melhor o que é cabildo. Então, chapetones, espanhóis, criollos, descendentes de espanhóis, né, mas nascidos na América, que começam a desenvolver um sentimento nativista porque querem alcançar esse poder político que eles não têm. Né? Sobretudo no século XIX, isso vai atingir uma dimensão que leva os locais aí na América Espanhola à independência. Né? Abaixo dos criollos, os mestiços. Os mestiços. Né? Esses mestiços, eles basicamente trabalhavam para os criollos e chapetones, faziam uma espécie de meio de campo entre a mão de obra indígena e negra e os donos das terras, das fazendas, das minas. Né? Então esses mestiços, eles eram capatazes, né? Eles faziam esse tipo de controle do trabalho. Né? Abaixo dos mestiços, os índios. Né? Os índios e os negros, que na América Espanhola aconteceu a escravização de indígenas e de negros. Né? Já vou falar também dessa questão. Né? O Brasil teve um predomínio da mão de obra escrava africana, embora tenha tido também o uso da escravidão indígena, mas na América Espanhola houve aí o uso de uma e de outra, né? Não houve um predomínio tão grande assim, de uma sobre outra. Né? Falando das divisões políticas agora, né? De como que a Espanha, um país relativamente pequeno, né? O país europeu costuma ser um país territorialmente pequeno, como que a Espanha vai governar metade do mundo? Né? Então a Espanha dividiu a sua parte na América em vice-reinados e capitanias gerais, né? Que é esse mapinha que eu vou tentar mostrar para você se eu conseguir aqui. Não estou conseguindo. Agora acho que deu. Então esse é o mapa da divisão da América Latina, da América de modo geral, né? E aí você vê ao norte, né? No norte, no centro e no sul da América, capitanias gerais e vice-reinados que estavam na mão da coroa espanhola, né? E tem a América Portuguesa aqui na parte do Atlântico aqui. Então são vários vice-reinados, várias capitanias gerais. Foi o jeito que a coroa espanhola escolheu aí para tornar mais eficiente a administração do continente, né, ou da parte que ele cabia nesse continente. Né?
E essa administração ela acontecia dentro de uma rede burocrática, né, de distribuição de poderes, né, de um organograma muito bem delineado, né, e que era isso aqui. Né? Você tem no topo desse organograma a coroa espanhola, né, e abaixo você tem, de um lado, instituições espanholas e, de outro lado, instituições americanas, né, na América. As instituições espanholas são duas, o Conselho das Índias e a Casa de Contratação. E as instituições da América também são duas, os vice-reinados e as capitanias gerais. Dentro dos vice-reinados, a gente tem as audiências, né, que são organizações locais de poder. Dentro das capitanias gerais, a gente tem os cabildos, que são também organizações locais de poder, tipo câmaras municipais. Né? E os chapetones, eles estavam no comando dos vice-reinados, no comando das capitanias gerais, no comando das audiências e no comando dos cabildos. Os criollos, eles somente tinham direito a participar dos cabildos, junto com os chapetones. Então, os criollos se sentiam muito incomodados, porque eles tinham nascido na América e não tinham muito poder efetivo, formal, oficial, né, sobre os territórios ali, né, onde eles viviam. Né. Agora vamos falar um pouquinho, então, sobre algo que eu citei há alguns minutos atrás, que é a exploração do trabalho indígena, né, na América Espanhola. Então, um dos procedimentos mais comuns foi a mita. A mita era um trabalho compulsório, quer dizer, obrigatório, né, que se impunha para a população indígena e em troca de baixíssimos salários. Né? E geralmente a mita dizia respeito a um trabalho em minas, né, minas de ouro, de prata e tal. E esse trabalho, a gente sabe que trabalhar em minas é extremamente desgastante, né? E a expectativa de vida de quem exerce esse tipo de trabalho, ainda mais sob um regime escravo, é baixa. E aí a mita ela foi contribuindo para a diminuição da população indígena na América Espanhola, o que acabou favorecendo a adoção da mão de obra negra, né, na América Espanhola. Né? Por que se usou inicialmente a mita, né, na América Espanhola? Porque havia na América Espanhola uma concentração demográfica em diversas regiões de populações indígenas que possibilitava, né, você pegar aquela gente e botar para trabalhar, né, uma mão de obra volumosa. Né? Havia uma questão ligada ao Tratado de Tordesilhas, né, que praticamente deu a África para Portugal. E aí isso estimulava o uso dos negros africanos como mão de obra pelos colonos portugueses, mas dificultava o acesso dos espanhóis, dos chapetones e criollos ao uso dessa mão de obra negra africana. Né? Tem muitos historiadores que levantam aí outras hipóteses, entre elas o fato de que na América Espanhola existiam sociedades mais complexas de nativos do que as sociedades da América Portuguesa e que essas sociedades nativas da América Espanhola conheciam sistemas de trabalho mais sofisticados e que estavam acostumados a isso. Eu acho essa hipótese meio infundada. Por quê? Porque a população nativa do Brasil, ou boa parte dela, conhecia a agricultura. E o Brasil, e o que os portugueses fizeram no Brasil num primeiro momento? Botaram gente para trabalhar em minas de ouro e prata? Não tinha mina de ouro e prata num primeiro momento, não se encontrou. Foi só depois, no século XVII, XVIII, mas no século XVI não tinha ouro e prata. Né? Não se encontrou o ouro, que era o grande objetivo da coroa portuguesa. Né? Então, os índios, o que os portugueses faziam, que era plantar cana, os índios sabiam fazer. Então, essa conversa de que os índios não estavam acostumados aqui na América Portuguesa a trabalhar na agricultura não cola. Né? Não cola muito. Outra coisa, os negros eram mais fortes. Cara, o fato de negro ser mais forte só significa que ele pode apresentar uma resistência maior ao trabalho. Precisa ser um monstro para plantar cana?
Não precisa, né? Se você for um monstro, como eu disse, pelo contrário, você pode ser uma ameaça ao poder, né? Você pode falar, mano, eu não vou trampar aqui, plau, 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 e você foge. Né? Então tem uns chavões aí, umas hipóteses que eu não engulo, tá ligado? E a questão principal de por que os espanhóis, com o tempo, foram adotando a mão de obra indígena, a mão de obra negra, e os portugueses sempre adotaram, né, a mão de obra negra e condenaram o uso da mão de obra indígena durante praticamente toda a época colonial, reside no fato, é uma questão complexa, difícil de entender, que é o seguinte, é uma questão econômica, né? E é importante perceber como questões econômicas elas são bastante relevantes para a história. Então, a mão de obra escrava negra na América, ela é mais cara do que a mão de obra indígena na América. Nossa, René, mas se uma coisa é mais cara do que outra, é melhor ficar com a mais barata? Não. A mais cara é mais rentável. A mais cara favorece mais a burguesia comercial, a alta burguesia de Portugal, da Espanha, da Inglaterra, da França, da Suíça, países que iam lá no litoral africano, vendiam armas para uma tribo qualquer da África, lá no Congo, por exemplo, jogavam uma tribo contra a outra, né? Falava, mano, ó, tá aqui umas armas, você pega aqui, faz guerra ali contra os caras ali daquela tribo mais ao norte, pá, vou passar aqui mês que vem, eu quero 500 escravos, vou encher meu navio negreiro de 500 escravos. Faz uma guerra, você pega os caras de escravo e eu compro de você. E aí, enchiam os navios negreiros e vinham vender, né, na América. Em Salvador, Rio de Janeiro, os portos do Caribe, da América do Norte. Né? E isso era muito mais caro do que sair daqui e ir até Atibaia pegar índio. E a burguesia que promovia esse tipo de comércio atlântico de mão de obra humana é uma burguesia muito mais poderosa. Porque o investimento no tráfico negreiro atlântico é muito maior do que sair daqui para Atibaia pegar índio. Então essa burguesia do tráfico negreiro atlântico ela é muito mais poderosa e, portanto, muito mais próxima de quem? Do rei. É a alta burguesia que governa Portugal, que governa a Espanha, junto com o rei e com o clero, que passa depois a governar a Inglaterra, a França, etc. Suíça, Holanda. Né? Então, é para atender os interesses dessa burguesia de comerciantes de escravos africanos, porque os impostos pagos por essa burguesia à realeza, ao rei, são muito mais elevados do que a possibilidade de um traficante de escravos aqui de São Paulo. Né? Se é mais caro trazer da África para cá, o imposto pago é maior do que o imposto que eu pagaria se eu fosse buscar índio em Ribeirão Preto, não é? Então, se é mais imposto desse tráfico atlântico, vamos ficar com o tráfico atlântico, né? Mas por que não as duas coisas? Por que não a escravidão negra e indígena? Porque tinha que dar alguma coisa para o clero. E o clero católico, naquele momento, não se esqueçam, fazia parte do projeto de poder da coroa portuguesa, da coroa espanhola, né, do Estado português, do Estado espanhol. Né? A gente pode esquecer que o Estado português era uma articulação entre rei, clero e burguesia. O Estado espanhol também era uma conjugação entre a realeza, o clero e a burguesia, e tinha que caber alguma coisa ali para o clero. E o que coube ao clero? Lembra da Contra-Reforma. Né? Criação da Companhia de Jesus tem qual a intenção? Catequizar os povos do Novo Mundo. Então, restou para o clero, dentro, né, dessa tripartição de poderes, ampliar a sua base de fiéis com a catequese do Novo Mundo, de um modo geral. Né? Bom, aí a gente vai falar um pouquinho da encomienda. A encomienda é uma outra modalidade, né, de exploração da mão de obra indígena usada na América Espanhola, né, que dividia os indígenas de uma determinada região, de um determinado território, entre os colonos, né, que adquirem, que recebem terras ali, fazendas ali, e esses indígenas iam trabalhar nas terras desses colonos,
Em troca, esses colonos tinham que assegurar que esses índios, que esses nativos iam receber educação religiosa, iam ser catequizados. Então, a encomenda, por um lado, ela faz com que o índio seja obrigado a trabalhar para os colonos, para os colonizadores. Ela, portanto, desestrutura um modo de vida indígena, impõe um novo modo de produção econômica para as sociedades nativas. E, por outro lado, ela acultura essas populações nativas. Né? Ela estabelece um processo de aculturação para essa gente à medida em que ela impõe uma nova religião para esses povos, né? Que cristianiza essas populações. Né? Esses índios passam a ser cristãos, né? Além de escravos ou semi-escravos. Tá? Então, conquista e colonização da América é basicamente isso. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários e até a próxima.